Como disse no início da missa, nossa reflexão de hoje caminhará pelo refrão do Salmo 35, que foi o salmo da missa de hoje. Em vós, Senhor, está a fonte da vida. Em sentido absoluto, essa é a única fonte que pode nos fornecer a água que sacia a sede de nossa alma. Nós temos na nossa história outras fontes que saciam outras sedes. Não só a fonte da água H2O, mas outras águas que nós temos necessidade de beber, por exemplo, do afeto, do carinho, do convívio dos amigos, da família e de tantas outras águas que nós buscamos beber delas, como por exemplo na nossa casa, no convívio dos amigos e em tantas outras fontes, nós buscamos legitimamente e saciamos legitimamente alguma sede que a gente tenha. Mas tem uma sede que só pode ser saciada por aquele que é a fonte da vida, ou seja, pela fonte que jorra a água viva, que mata a sede que nossa alma tem de vida eterna. Em algum sentido, o Salmo 35 está nos dizendo que a nossa sede espiritual só pode ser saciada na fonte do nosso Deus, porque é lá o único lugar que brota, que jorra a água viva. O profeta Isaías, na primeira leitura, faz uma espécie de recordação histórica, né? Lembrando que o Senhor encontrou Israel ainda no Egito, naquela situação, o início da história da aliança, apresenta uma imagem tão bonita, dizendo que Israel era como uma jovem esposa para o esposo, o caráter apaixonado, enamorado de Israel e do Senhor, mas que aos poucos Israel foi se afastando da aliança, aos poucos foram prestando culto aos deuses Baal, então de alguma forma buscando outras fontes para beber, aos poucos se distanciando da aliança e se perdendo. A conclusão da primeira leitura de hoje do profeta Isaías é a seguinte: 2 foram os pecados de Israel. Essa é a conclusão, 2 pontos. Primeiro, abandonar o Senhor seu Deus. Nada pode ser mais trágico no que diz respeito à nossa vida espiritual e no sentido para a nossa vida como um todo, do que darmos as costas, abandonarmos o nosso Deus. Segundo pecado, a imagem é muito interessante. Cavaram para si cisternas fendidas, rachadas, que não oferecem uma água boa, viva, que eles queriam beber quando cavaram. Ou seja, de alguma forma ele está dizendo, abandonaram o Senhor e foram buscar fora dele aquilo que só ele pode oferecer. Todas as coisas de nossa vida, às vezes até coisas boas, se elas querem se colocar num ordenamento de nossas escolhas, ocupando um lugar que é do nosso Deus, elas deixam de ser boas. Elas perdem o seu caráter de meio para se tornar um fim em si mesmo, no que diz respeito à nossa vida espiritual e à sede de Deus, uma sede que a gente só sacia nele mesmo. E no Evangelho Jesus diz de uma maneira tão interessante, que essa imagem é tão bonita, né? Se alguém não aprende a olhar com os olhos do coração, ouvir com os ouvidos do coração e compreender com o coração, que não é o ato intelectual de entender, mas é muito mais acolher, deixar cair, deixar acontecer.
se não acolhe assim a palavra de Deus, não é possível que brote de dentro dele a fonte de água viva. Ou seja, é como alguém que abre a boca na cachoeira, às vezes a gente vai, né? Se vem aquele jato forte de água, você abre a boca, mas o jato é tão forte, você não está preparado para aquilo, que às vezes a água vem, vai, e você não consegue beber nada dela, porque você não está preparado para, ao beber, né, teu equipamento não está preparado para você poder aurir, né, beber, ser saciado. É água demais, é água que jorra, mas que você não sabe como fazer para beber dela. Com essa imagem, deixo para nossa reflexão hoje exatamente a pergunta acerca de onde estão as nossas fontes e onde está a nossa fonte de água viva. O risco de cavarmos cisternas fendidas, que é cavar, 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 como sugere o Salmo, né? É inútil ao homem levantar cedo, acordar de madrugada, para ganhar um pão sofrido de um trabalho, enquanto aos seus amados Deus concede durante o sono. E o Salmo ainda diz assim, né? Se o Senhor não construir nossa cidade, nossa vida, em vão trabalharão seus construtores. Ou seja, as coisas perdem um pouco o sentido e a razão de ser, se a gente não aprende a ir sempre à fonte de água viva que é o nosso Deus. Em vós, Senhor, está a fonte da vida, refrão do Salmo de hoje. Em vós, Senhor, está a fonte da vida. O Senhor é nossa fonte. Vamos com alegria acompanhar nosso canto, acompanhar o nosso ofertório, o momento da missa aí que você pode também estender sua mão em forma de gratidão e generosidade com a caminhada de nossa comunidade. Vamos cantar com alegria.